Queridos, hoje eu gostaria de dar continuidade, na verdade, finalizar a série que nós iniciamos no início do mês, do sonho ao destino. Eu havia dito aqui para vocês que durante o mês de dezembro nós aprenderíamos a realizar os propósitos de Deus nas nossas vidas. E eu creio que todos vocês têm um propósito de Deus, um propósito que Deus planejou desde a eternidade para que vocês realizem esses propósitos. Tem sido muito comum eu e minha esposa aconselharmos pessoas e ouvirmos queixas semelhantes a essa. Não sei qual é meu propósito. Eu não sei para que eu nasci. Eu não entendo por que eu ainda estou atrapalhando a vida das pessoas com quem eu convivo. Olha, mas nós escutamos, aqui e acolá a gente escuta uma conversa dessa. E por que isso ocorre? Porque nós não compreendemos o que é o nosso propósito em Deus. Nós não compreendemos o que é o propósito de Deus para nós. Nós não compreendíamos, porque nós vamos compreender. Amém? Nós vamos compreender. Essa série de mensagens é baseada na vida de José, do Egito. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui em Gênesis 45, de 3 a 8, onde a palavra nos diz: Então disse José a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente desta terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Sabe, querido, José, na verdade, está reconhecendo a mão do Senhor na vida dele. Tem um versículo que nós gostamos muito de utilizar, sempre escuto as pessoas falarem esse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas tem pessoas que, embora falem dessa maneira, elas entendem o seguinte: todas as coisas cooperam para aqueles a quem Deus ama. É isso que diz o versículo? Não. É aqueles que amam a Deus. Deus ama, queridos, a todo mundo. Tá certo? João 3,16 diz: Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama só alguns? Não. Deus ama a todos, indistintamente. Crendo nele ou não crendo nele, Deus ama a todos. Deus é amor. A própria criação, a própria terra, o universo é manifestação do amor de Deus. Então Deus é amor. Isso é uma característica dele. Ele é amor. Mas Deus não é só amor. Existe uma outra característica de Deus que é importante que você entenda, que é uma característica básica. E quando eu falo básica, eu não estou querendo simplificar Deus, eu estou querendo ser didático para você. Básica no sentido de a gente precisa partir dali para compreender Deus. Então Deus é amor. E a outra característica, Deus é bom. Então, se você está lendo a Bíblia e em algum momento da Bíblia te pareceu que Deus não era bom, é sinal de que você está interpretando mal a palavra de Deus. Então, nós temos que primeiro entender, compreender essa característica de Deus. Ele é amor e ele é bom. E então, com esses óculos, com esse filtro, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é todo amor, aí nós leremos a Bíblia e nós compreenderemos melhor a essa palavra. A gente não pode correr o risco, isso já é um episódio bastante antigo. Teve um sujeito que se intitulou pastor, e as ovelhas dele eram só os vizinhos dele. Então ele pastoreava os vizinhos dele.
Num determinado dia, né, de inspiração, ele recebeu uma palavra de Deus que disse: abre a tua Bíblia no livro de Oséias. E aí ele abriu a Bíblia dele no livro de Oséias, e ele leu o livro de Oséias, onde o Senhor falou para ele: vai até a mulher e adultera. Aí ele foi lá na casa da vizinha e adulterou com a vizinha, com o consentimento do vizinho. Triste, né? Horrível essa situação. Mas os três estavam cientes de que foi Deus que tinha mandado fazer. Olha, foi Deus que mandou fazer. Ele mostrou na palavra, confirmou na palavra. Então, não tem o que discutir, não. Aí o repórter da Globo pediu para ele mostrar onde é que ele tinha lido aquilo. E aí ele leu para o sujeito. Onde foi que você ouviu isso aí? Está aqui, ó. Está aqui, vá até a mulher e adultera. Aí o repórter leu e disse: vai até a mulher adúltera. Quando o cara se tocou disso, a gente notava na reportagem as feições do sujeito caindo. Então, queridos, a gente precisa ter muito cuidado, inclusive, quando lê a Bíblia, para não estar interpretando coisa que não está lá. Para não estar conhecendo a Deus de uma maneira que Ele não é, apesar de estar na Bíblia. Mas nós precisamos aprender a interpretar o que está na Bíblia. Não é simplesmente abrir a Bíblia e fazer bibliomancia. Tem gente que faz isso. Não aqui, né? Aqui não. Aqui não. Mas tem gente que faz bibliomancia. Fecha os olhos. Deixa eu ver aqui o que é que Deus tem para mim hoje. Pá, aí abre do esmo, né? A esmo. Pá, empurra o dedo aqui no versículo. Pronto, Deus tem isso aqui para mim. Só faltava esse horóscopo gospel, né? Não, queridos, não é dessa maneira que nós descobrimos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Não é assim. Sabe, eu creio num Deus sobrenatural, mas eu também creio num Deus que não provoca, que não promove superstição. Deus não nos quer supersticiosos. Deus não nos quer dependentes de joguinhos para ouvi-lo, para saber quem Ele é. Deus quer conversar conosco face a face, não no sentido literal da coisa, claro, né? Mas Ele deseja que nós tenhamos pleno acesso a Ele. Ele quer que nós tenhamos acesso fácil a Ele. E esse acesso nós temos a Ele na medida do que o conhecemos a partir da palavra. Mas não basta simplesmente abrir a Bíblia. Nós precisamos conhecer e saber como Deus se manifestou na língua dos homens através da Bíblia. Então a gente precisa aprofundar, a gente precisa conhecer o caráter de Deus, a gente precisa estar perto de pessoas a quem nós percebemos já conseguiram avançar um pouco mais na sua caminhada espiritual, para que essa pessoa possa também nos influenciar a também trilharmos o mesmo caminho. É dessa maneira que nós entenderemos os propósitos de Deus para nós. É amando a Deus e não simplesmente sendo amado por Ele. Repito, todos nós somos amados por Deus. Até quem não crê em Deus é amado por Deus. Mas existe uma diferença entre ser amado por Deus e amar a Deus. Os nossos propósitos serão alinhados e nós reconheceremos a mão de Deus no cumprimento dos propósitos que Ele tem para nós, na medida do que nós o amamos, na medida do que nós o buscamos, na medida do que nós o honramos. É assim que nós perceberemos as ações de Deus nas nossas vidas. Sempre, todo final de ano, eu recomendo à igreja: escrevam as suas metas. Você já escreveu as suas metas para 2025? Se não escreveu ainda, escreva. Antigamente a gente até tinha o hábito de distribuir uma folha de alvos, né? A gente distribuía para todo mundo uma folha de alvos, para que você anotasse os seus alvos para 2025. Hoje nós dizemos: faça você seus alvos. Vá em casa, tem um livrinho onde você coloca os seus alvos, né? Faça alguma coisa, faça uma planilha, escreva num caderno, prega na geladeira, escreve no teto da casa, mas escreve em algum lugar os teus alvos. E eu te digo, não é o fato de você escrever seus alvos que vai fazer com que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Não é escrever o alvo. Mas escrever o alvo te fará enxergar
a mão de Deus na sua vida. Disso eu não tenho dúvida. Porque quando nós não escrevemos, quando nós não registramos, com o tempo a gente esquece. E aí Deus realiza maravilhas nas nossas vidas, Deus realiza sonhos, Deus atende orações, mas nós esquecemos até que nós pedimos. Esquecemos como nós pedimos. Nós esquecemos como nós pedimos. Então escreva, seja específico nas suas orações. A especificidade da oração não é para que Deus atenda o seu pedido. Deus conhece as nossas necessidades. Ele conhece as nossas necessidades. Muitas vezes nós oramos a Deus com gemidos inexprimíveis. A gente está pedindo, a gente está orando em línguas e Deus está atendendo a pedidos que nem a gente intencionalmente fez. Mas são necessidades que nós temos. Então Deus conhece as nossas necessidades. Os sonhos dele são muito maiores do que os nossos. Então disso não tenha dúvida. Então por que Deus quer que a gente peça? Para que a gente possa ter a oração, para que a gente possa ter esses alvos como marcos, como celebrações do que ele tem feito na nossa vida. É para isso que é importante escrever. Eu acho interessante, quando o povo de Deus saiu do Egito, teve toda aquela reclamação, né? Mas na hora que eles foram entrar na terra prometida, Deus falou a Josué e ao sacerdote: olha, façam o seguinte, cada líder de cada uma das 12 tribos deve pegar uma pedra e colocar na margem do rio. Então cada um colocou uma pedra na margem, fizeram um monte de pedra na margem do rio, e ele diz: eu quero que faça outro monte de pedras no leito do rio. Porque eu não sei se vocês lembram, da mesma forma que Deus abriu o mar para Moisés, ele abriu o rio Jordão para Josué. Então na hora que o rio Jordão parou e eles puderam andar em terra seca, Deus diz: façam um marco aqui. Registrem isso aqui, para que lá na frente os filhos de vocês não venham a esquecer. Então, quando nós registramos as nossas orações, quando nós escrevemos as nossas orações, tem muito mais uma finalidade de que nós possamos dar um testemunho do que Deus tem feito por nós, do que propriamente para forçar Deus a cumprir qualquer coisa nas nossas vidas. Eu repito, Deus sonha com você muito mais do que você sonha com você mesmo. Deus tem planos para você muito superiores aos planos que você tem para você mesmo. Disso eu não tenho a menor dúvida. Mas é importante registrarmos. Assim como o Senhor mandou que se registrasse a história de José do Egito. Então eu quero abordar esse tema, o teste do propósito, em 4 pontos. O primeiro deles, creia que você tem um propósito. Quando a gente fala de propósito, é comum que as pessoas pensem: eita, lá vem um pastor com aquelas palavras coach, para a gente sair e terminar o ano animado. Oh, glória, eu posso, eu faço, eu aconteço, oh, aleluia, eu vou vencer. Mas não é isso não, querido. Embora eu queira, evidentemente, que vocês saiam daqui cheios do Espírito Santo, né, e cheios de muita vontade de ter um 2025 mais abençoado do que foi 2024, eu quero, realmente quero, mas o propósito não é esse, não. Primeiro porque quando nós falamos de propósito para um cristão não é dissociado, não é separado da mais perfeita vontade de Deus. Então nós só temos propósito na medida do que estamos ligados a Deus. Os nossos propósitos só são realmente propósitos de Deus se esse propósito honrar ao Senhor. Se esse propósito glorifica ao Senhor. Se esse propósito abençoa o meu irmão. Se não glorifica ao Senhor, se não abençoa o meu irmão, pode ter certeza, não é propósito de Deus para a sua vida. Não é propósito de Deus para a sua vida. Tudo o que Deus te abençoar, lembre, precisa glorificar a Deus e precisa abençoar o meu irmão.
Ai, pastor, apareceu uma pessoa ali e, pastor, eu não perguntei de onde veio, viu? Mas o cara chegou para mim e disse, olha, toma aí 20 mil reais para ti. Não pergunta de onde veio, não. Pastor, eu posso receber os 20 mil? O que é que você acha? Hã? Glorifica a Deus você receber 20 mil e o cara dizer, não pergunte de onde veio. Glorifica a Deus? Então o que é que você vai dizer para o sujeito? Meu irmão, quero isso aqui não. Rapaz, mas tu está precisando. Não, peraí, o meu provedor é o meu Senhor. Quero não. Se eu não posso dizer, se eu não posso nem te perguntar de onde veio, não, não. Se você puder me dizer de onde veio, e se eu tiver certeza de que veio de forma honesta, eu recebo. Não só 20, mas se você quiser me dar 40, eu recebo. Agora, se eu souber de onde veio. Se você disser, olha, foi Deus que me falou, né, que vendesse um terreno meu e desse 40 mil reais para você, aí eu recebo. Se foi Deus que falou para você vender uma propriedade e me dar o dinheiro, eu recebo. Agora, sem saber de onde o dinheiro veio, estou fora. Porque pode ser que não glorifique ao meu Deus. Pode ser que não glorifique a Deus. Então, não quero. Se alguém te oferecer um emprego, né? Olha, eu quero te dar um emprego, não é um trabalho não, viu? É um emprego. Você vai lá, né? E aí você tá só empregado, tá certo? Você só tem que receber. E depois rachar comigo. Você vai receber? Você vai receber? Não. Não glorifica a Deus. Mas pastor, um dinheiro fácil, pastor. Dinheiro fácil, glorifica a Deus? Não glorifica. Então, não receba. O segundo crivo, abençoa o meu irmão, abençoa a minha família, abençoa o meu irmão, ou esse dinheiro serve para formar a minha identidade, porque tem gente assim, não, o meu dinheiro, quanto mais dinheiro, mais dinheiro, quanto mais dinheiro, mais dinheiro, quanto mais dinheiro, mais dinheiro, e ninguém pega e ninguém toque, porque o dinheiro é meu. Misericórdia, esse aí está escravizado pelo dinheiro. E a palavra diz, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Deus me livre desse tipo de dinheiro que morre em mim mesmo. O dinheiro precisa chegar e abençoar. O dinheiro precisa passar por nós. E na medida do que ele vai passando, ele vai enriquecendo a nossa vida e enriquecendo a vida das pessoas que participam do nosso dia a dia. Dinheiro foi feito para isso, para ser ferramenta, não para ser dono, tá certo? Dinheiro não é o teu dono, nem você é dono do dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta que Deus tem para abençoar a nossa vida. Nós devemos honrar o dono do dinheiro, que é Deus. Nós devemos glorificar ao dono do dinheiro, que é Deus, e não o dinheiro. Nós não podemos viver em função do dinheiro. Porque muitas pessoas creem que só terão propósito na sua vida no dia que elas tiverem dinheiro. E aí eu te pergunto, por que é que tem tanto astro pop se matando? Por quê? Eles têm dinheiro, eles têm muita fama, eles têm, eu vou usar uma palavra que é bem conhecida nossa aqui, babão para tudo quanto é lado, né? Vivem cercados de pessoas para fazer as mínimas vontades deles e eles estão se matando. Por quê? Se dinheiro traz felicidade, se ter todas as minhas necessidades, ou melhor, todos os meus desejos supridos, garante felicidade, por que eles estão se matando? É porque, na verdade, queridos, nem dinheiro traz felicidade e nem o cumprimento de todos os meus desejos me traz felicidade. Pelo contrário, se você for ler Romanos, capítulo 1, todo o capítulo 1 de Romanos, você vai ver que quando Deus está chateado com a gente, né, ele é longânimo, ele é paciente, ele fica vendo a gente fazer um bocado de bobagem, uma atrás da outra, mas ele é paciente, esperando que a gente se arrependa, né, até que chega um determinado momento que ele diz, rapaz, não aguento mais não. Chega! Não aguento mais não. Acabou, minha paciência acabou. Pronto. Sabe o que é que Deus faz? Ele nos entrega ao nosso próprio desejo. Ai, Deus castiga. Sabe como? Nos entregando ao nosso próprio desejo.
É assim que ele derrama a sua ira sobre nós, deixando que a gente viva de acordo com o que a gente acha que deve ser. É só ler lá em Romanos capítulo 8. E Deus os abandonou aos seus próprios desejos. É isso que diz lá. Então, quando a gente fala de propósito, querido, na verdade a gente não está falando de alcançar determinadas coisas simplesmente. A gente está falando de perseverança para alcançar os propósitos de Deus. A gente está falando de fé. A gente está falando de entendimento para que os propósitos de Deus se cumpram nas nossas vidas. E não que a gente fique colecionando pedidos a Deus. Ai, Deus, agora eu quero um iPhone 20. Qual é o último aí que tem? Qual é o último aí que tem? 16, é? Pronto, eu quero um iPhone 16. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um iPhone 16. E aí quando ganho o 16, aparece o 17. E aí quando ganho o 17, aparece o 18. E aí ganho o 18, aparece o 19. E aí tem uma dificuldade, porque ficou escravizado no iPhone durante não sei quanto tempo. Aí chegou o 20, o 21, o 22, o 23, o 24, o 25. E aí você diz, ai meu Deus, está muito distante, eu agora não consigo mais comprar o 25. Vou me matar, porque não consigo comprar o iPhone 25. Misericórdia, né? Diga aí, está repreendido no nome de Jesus. Nós não podemos viver escravizado. Não é isso que é propósito de vida. Embora a gente possa pedir, não tem problema nenhum em pedir a Deus, tá certo? Problema nenhum. Peça a Deus. Deus, eu gostaria tanto de ter um iPhone 16, 17. Não tem problema não. Desde que você não viva a sua vida em função disso. Desde que você não gravite o seu desejo, o seu tempo em função disso. Não tem problema, peça a Deus. Peça a Deus um carro zero, peça a Deus um terreno, peça a Deus uma casa. Não tem problema. Ele quer, Ele é generoso, Ele quer te abençoar, Ele deseja te abençoar. Mas Ele quer que você ame a Ele muito mais do que a essas coisas. Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Mas o que eu acho mais fabuloso, mais maravilhoso, é a leitura do Salmo 139, de 14 a 16. Olha só o que diz o Salmo 139, de 14 a 16. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Você diria isso? Eita, está se achando. Quer dizer que você se acha especial e admirável. Eu me acho. Não sei você, mas eu me acho. Eu me acho. E sabe por que eu te digo isso sem medo de parecer arrogante? Porque é a palavra que diz isso ao meu respeito, não sou eu. É a palavra que diz isso ao teu respeito, não é você. Então, se você não se sente especial e admirável, deveria se achar. Por fé, na palavra de Deus, deveria se achar. Se você se achasse especial e admirável, não ia se incomodar quando alguém passasse na rua, algum conhecido, e não falasse contigo. Você imediatamente pensaria, poxa, se o fulano não falou comigo, é porque talvez ele está sem óculos, né? Talvez ele seja míope e eu nem saiba, porque afinal, eu sou uma pessoa maravilhosa e admirável. Eu tenho certeza que se ele tivesse me visto, ele teria falado comigo. Na pior das hipóteses, ele está chateado com ele mesmo. E aí, poxa, o que eu posso fazer é depois procurar por ele e dizer, cara, por que tu está chateado comigo? Porque eu sou uma pessoa admirável e maravilhosa. Você também é uma pessoa admirável e maravilhosa. Vamos celebrar isso? Por isso é que é tão importante que você tome posse do que a palavra diz ao seu respeito. Você é uma pessoa admirável e maravilhosa. Você diria isso para a pessoa que está do seu lado? Diga para ela, diga. Diga para ela. Amém. Bora continuar? Continuando. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena
certeza. Alguém aqui nasceu junto com Deus? Alguém aqui nasceu junto? Na eternidade? Deus nem nasceu, na verdade, né? Deus ele nem nasceu. Então, nenhum de nós pode dizer que é co-criador, né? Nós somos criatura de Deus. E olha o que a palavra de Deus diz ao respeito da criatura. Tuas obras, eu sou obra de Deus, você é obra de Deus, são maravilhosas. Então você é uma pessoa maravilhosa. E quem está dizendo isso é Deus. É Deus. Se alguém aparecer para você e disser, você é muito arrogante, você é muito prepotente, como é que você abre sua boca e diz que você é maravilhosa? Você diz, não, sou eu que estou dizendo, não. É o papai. É Deus que está dizendo. Aí é que a pessoa vai te chamar de louco mesmo, né? Mas deixa a pessoa achar que você é louco. Todos nós somos loucos por Jesus, não somos? As coisas de Deus para o mundo não parecem loucura? Então, se as pessoas estão te achando louco, porque você se acha maravilhoso ou maravilhosa, porque você se acha admirável, porque você se acha especial, deixa o mundo achar que você é louco. A palavra de Deus diz que para o mundo o que a gente faz é loucura. Então é sinal de que você está no caminho certo. Amém? Sinal de que você está no caminho certo. Continuando. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Sabe, queridos, esse salmo está falando do zelo de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu tenho que dizer para você, cuidado. Tem gente que lê esse versículo e acha que Deus pegou o diário dele. Deixa eu abrir aqui o diário, né, da Yasmin. Tá bom? Diário da Yasmin. Dia tal, hora tal, a Yasmin vai fazer isso, né? E aí no dia tal, hora tal, a Yasmin vai dar uma topada. Você imagina Deus fazendo uma coisa dessa? Você imagina? Lá no comecinho da pregação eu disse para vocês, Deus é amor. Deus é bom. Você imagina um Deus bom abrindo um diário e dizendo, no dia tal, fulano de tal vai sofrer um prejuízo. Aí, depois do prejuízo que ele sofrer, não sei, hoje acordei de mau humor, estou com vontade de causar um acidente na vida dele. Deixa eu botar aqui um acidente. Não vai acontecer nada com ele não, mas ele vai ter outro prejuízo grande. Eu quero ele liso. Vocês imaginam Deus fazendo uma coisa dessa com alguém? Eu não imagino. Então é claro que esse versículo não está falando de determinismo. É claro que esse versículo não está falando de Deus escrevendo, né, e estabelecendo uma série de prejuízos que você sofreria na vida. Queridos, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E Ele está conosco em cada momento do nosso dia. Pastor, se Deus é bom, por que existe sofrimento no mundo? Por causa do pecado que há no mundo. Por causa disso. Porque muitas vezes nós desobedecemos e também o nosso ancestral comum, Adão e Eva, erraram. Por causa do pecado deles e nós estávamos em Adão, também recebemos a consequência desse pecado. Talvez você diga, pastor, mas eu fiz tudo certinho, não pequei, mas a pessoa que estava do teu lado pecou. E você, de alguma forma, vai ter que suportar a consequência do pecado da pessoa que estava do teu lado. É por isso que é tão importante nós termos uma sociedade que compreenda o que é pecado, para que nós corramos longe do pecado. Porque embora nós possamos viver a nossa vida pautada, buscando, né, a gente não consegue fazer 100%, mas a gente busca não pecar. Só que o vizinho não está nem aí para isso. O parente não está nem aí para isso. Então, na verdade, nós precisamos de uma sociedade, nós precisamos de uma comunidade que esteja se esforçando para não pecar. Existe essa comunidade? Existe? Existe? Existe, gente, a igreja. A igreja é essa comunidade. Agora, desde que a igreja de fato esteja buscando isso.
Desde que de fato a igreja esteja buscando glorificar a Deus. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da denominação. Eu não estou dizendo Paz Church Sobral. Eu estou dizendo cada um de nós, individualmente e coletivamente, buscando fazer aquilo que a gente sabe que agrada a Deus. Então isso vai certamente glorificar a Deus e vai fazer com que os propósitos de Deus se cumpram nas nossas vidas. Porque Deus não age através do pecado. Deus pode usar o sofrimento do mundo para nos abençoar de alguma maneira, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, Deus pode perfeitamente utilizar circunstâncias, apesar de você passar por um sofrimento, apesar de você passar por alguma dificuldade, Deus pode usar aquela dificuldade para o teu bem. Isso é verdade, isso é verdade. Outro dia eu estava conversando com um jovem, ele me dizia: rapaz, pastor, eu não sei se vai valer a pena eu fazer tal coisa. Pastor, estou cansando demais. Estou ficando muito cansado. É mesmo, mas você está cansado por quê? Porque eu amanheço o dia preocupado com tal coisa. E aí eu vou dormir preocupado com isso. É mesmo, querido, você está preocupado? Você tem que dar 18 anos. Parabéns. Você está entrando na vida real. É por isso que você está sofrendo. Porque a sua preocupação momentânea, o que está te causando uma dor excruciante agora, é o que cada pai de família sofre todo dia. Rapaz, eu tenho que sair de casa, eu tenho que ralar para ganhar o pão de cada dia, porque tem aqui meus filhos, tem minha esposa dependendo de mim, tem os impostos para pagar. Parabéns, parabéns, dê graças a Deus, porque você está tendo essa oportunidade com 18 anos. Dê graças a Deus. Tem gente por aí que até agora não caiu na realidade. Então, queridos, eu quero te chamar a atenção para um dos versículos que eu mais amo e que eu mais falo aqui na igreja, que é Tiago capítulo 1, versículo 2. Tende motivo de grande alegria se passares por provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança terá ação completa, a fim de lhes tornar maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quem aqui não quer ser maduro e íntegro? Todo mundo quer. Todo mundo quer, né? Me responde uma coisa, você já comeu alguma fruta verde? Estou falando verde, não de vez, tá bom? De vez é gostoso, assim, aquela mangazinha verde com sal, né? Não é gostoso? Mas ali ela não é verde, ela é de vez, né? Se você colher e deixar ali guardadinha, ela vai amadurecer. Estou falando verde mesmo, a mangazinha. Assim que acaba de cair a flor, aí aparece aquele botãozinho, dá uma mastigada para ver se é gostoso aquilo. Não é não. Né? Quando ela fica de vez, ela está quase madura. Né? Você já consegue apreciar o fruto, mas ele ainda não está doce como ele poderia ser. Então, queridos, os sofrimentos, eles fazem isso conosco. As dificuldades, as adversidades, os obstáculos que se colocam diante da nossa vida, eles têm essa capacidade de nos amadurecer, dependendo da atitude que nós tenhamos, claro. Não é simplesmente ter dificuldade na vida que nos amadurece, mas a boa atitude diante das dificuldades, a boa atitude diante do sofrimento, a boa atitude diante da tribulação, isso nos amadurece. E sabe o que é que acontece com uma pessoa que é madura? Uma pessoa que está acostumada a olhar para trás e dizer: poxa, eu já transpus tantos obstáculos com a ajuda de Deus. Né? Deus estava comigo em todos esses momentos. Eu já passei por dificuldades, eu já passei por tantas situações, mas Deus esteve comigo e eu venci todas as situações. Quando ele olha para frente, ele observa novas dificuldades e novos obstáculos, essa pessoa vai se desesperar? Não vai. Ele vai olhar para trás e vai dizer: poxa, se Deus me ajudou em todos esses do passado, certamente me ajudará no do futuro. Para que eu vou me preocupar? Eu vou trabalhar, eu vou orar, eu vou perseverar. E eu sei que se eu perseverar, eu já sou mais do que vencedor. Ainda que eu não consiga aquilo que eu queira, eu já sou mais do que vencedor, porque eu estou em Cristo Jesus e Ele é vencedor. Então, não estou nem preocupado com os louros, eu não estou nem preocupado com as medalhas. Jesus já conquistou as medalhas por mim. Jesus já conquistou os louros por mim. Eu não estou preocupado com isso. Segundo ponto, queridos, entenda que Deus está no controle. Ele está no controle. Gênesis 45, 5. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá.
pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Sabe, queridos, tem muita gente hoje que tem uma atitude imatura de culpar todo mundo pela infelicidade que ela vive. Ah, eu sou infeliz hoje porque os meus pais. Ah, eu sou infeliz porque o meu patrão. Ah, eu sou infeliz porque os meus amigos. Né? Sempre tem um culpado que está impedindo que essa pessoa seja feliz. Eu creio que não tem ninguém aqui que passe por isso. Eu creio. Mas eu também creio que você conhece alguém que é assim. De tudo reclama. Nada tá bom. Tudo fede. Né? Você conhece alguém assim? Pronto, essa pessoa é imatura. Ela não amadureceu nas suas emoções. Ela não amadureceu na sua mentalidade. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem a sua mente, a fim de que vocês possam experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo mundo quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo mundo quer, né? Mas ninguém está disposto a pagar o preço por isso. E o preço por isso é transformar a mente. É se arrepender. É mudar de mentalidade. É amadurecer. Poxa, peraí, se hoje eu não estou feliz, o único responsável por isso sou eu. Deus não é responsável por isso, porque Deus é bom, Deus é gracioso, Deus me ama, Deus é amor. Então eu sei que a parte dele Ele está fazendo até mais do que eu mereço. Não vou culpar as outras pessoas, porque não é obrigação de ninguém me fazer feliz. A única pessoa que pode se determinar a ser feliz sou eu mesmo. Então eu decido, hoje, eu sou uma pessoa feliz. Desempregado, mas feliz. Traído, mas feliz. Passando por aflição na área de saúde, mas feliz. Moribundo, estou vendo a morte aqui cara a cara, mas feliz. Isso é felicidade. Felicidade é uma decisão de sermos íntegros, é uma decisão de sermos maduros diante das dificuldades que a vida coloca diante de nós. Isso é verdadeiramente felicidade. É não estar cobrando dos outros, é não estar vivendo cheio de mimimi, né? é não estar responsabilizando todo mundo pela minha própria infelicidade. A minha felicidade só depende de mim, a sua felicidade só depende de você. Ponto. Deus já está fazendo a parte dele. Amém? Isaías 55, 10-11, nos diz algo precioso. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, queridos, quando nós falamos, Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele certamente vai cumprir. É por causa de versículos como esse aqui que nós acabamos de ler. Sabe, se Deus já falou para você, já colocou um sonho no seu coração, você já entendeu que isso é propósito da sua vida, persevere, apesar das dificuldades. Persevere. Persevere. Descubra o seu dom espiritual, é o terceiro ponto. Sabe, queridos, o dom espiritual que Deus nos dá, ele tem tudo a ver com o nosso propósito de vida. Sabia disso? Deus estabelece um propósito para nós. Olha, o propósito do Fabiano é tal coisa. Então, Deus tinha um propósito para a minha vida, claramente, de que eu fosse um líder, né, de uma comunidade, né, de pessoas que amam a Deus. Né? Nós chamamos esse cargo de pastor. Eu tenho certeza disso. Porque se teve um dom que Ele me deu, foi o dom de ensinar. Numa conversa que eu tenha com alguém, uma conversa sem propósito, eu me vejo ensinando. Então, quando nós vemos aqui Romanos 12, de 4-8, presta atenção nele aqui.
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. Cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então vocês perceberam que tem uma série de dons que talvez alguém diga: ai pastor, eu não recebi o dom de administrar. Então isso quer dizer que eu nunca serei um bom administrador, não é isso, pastor? Não, querido, não é não. Dom é uma facilidade natural que nós temos. Deus dá esse dom. É uma graça de Deus, Ele dá. Você tem uma facilidade para fluir naquela área. O que não quer dizer que você não possa desenvolver a partir do seu esforço, do seu empenho. Eu não recebi de Deus o dom de administrar. Não é prazeroso para mim, eu não gosto de sentar no local e fazer uma planilha. Deixa eu ver aqui o meu orçamento. Vou administrar o meu dinheiro. Para mim não é prazeroso. Confesso para vocês. Eu faço porque é o jeito. Mas eu me considero um bom administrador, porque apesar de não gostar de administrar, eu administro. Apesar de não querer fazer, para mim seria muito mais fácil eu gastar esse tempo lendo um livro, gastar esse tempo fazendo um curso, seria para mim muito mais prazeroso. Mas eu sei que eu tenho uma casa que eu preciso administrar. Então eu tenho que administrar, nem que seja na base do esforço. Servir é um dom, não é? E aí, pastor, eu não recebi o dom de servir, não, vou ficar aqui só recebendo. Faz sentido isso? Não. Mas é um fato, tem pessoas que têm prazer em servir. Prazer, né? Se ela estiver num canto e ela não estiver fazendo nada, ela vai ficar agoniada, ela vai ficar angustiada, né? Então, recebe naturalmente. Tem outras pessoas que para servir, elas vão ter que fazer um esforço. Mas e aí, vai deixar de servir porque tem que fazer esforço? Não. Eu posso não ter recebido o dom, mas eu posso desenvolver essa habilidade. Tá certo, queridos? Eu não quero que você leia isso e diga: eu não recebi o dom de contribuir. Vou deixar os irmãos aqui dar dízimo e oferta e eu vou ficar só recebendo. Não, querido, me perdoa, mas não é isso não. Aquela pessoa que recebe o dom de misericórdia, aquela pessoa que recebe o dom de contribuir, ela recebe uma graça especial. Ela gosta, ela só está satisfeita se ela estiver dando alguma coisa para alguém. Você conhece alguém assim? Pronto, essa pessoa recebeu o dom de contribuir, essa pessoa recebeu o dom de misericórdia. Então imagina aí uma comunidade com muitas pessoas com o dom de administrar, muitas pessoas com o dom de ganhar dinheiro, de acumular recursos, e também cheio de pessoas com o dom de servir e de misericórdia. Imagina quanto dinheiro vai estar disponível para quem recebeu o dom de misericórdia e o dom de servir, para abençoar a terra em que nós estamos. Imagina só. Agora, se nós recebemos o dom e nós retemos aquele dom, nós dizemos: não, eu não vou servir porque ninguém me elogiou, eu não vou contribuir porque eu estou com vontade de fazer tal coisa, então não vou contribuir não, porque o que eu ia dar aqui eu posso usar para fazer tal coisa para mim mesmo. Aí eu te pergunto: o propósito de Deus vai se cumprir? Não vai. Porque, queridos, os propósitos de Deus se cumprem nas nossas vidas individualmente em função do coletivo. Eu quero te lembrar que os propósitos de Deus, antes de tudo, estão ligados a Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Depois de tocar a Ele, depois de honrar a Ele, precisam abençoar o próximo. Se não estiver tocando a Ele, se não estiver abençoando o próximo, deixa eu te dizer uma coisa: o que você está chamando de propósito pode ser uma maldição na sua vida. Maldição.
Então a gente precisa ter muito cuidado. A linha que separa a prosperidade do amor ao dinheiro é bem fininha. É uma peazinha de nada. Então a gente precisa ter muita atenção. A linha que separa, né, o individualismo é bem fininha. A gente precisa estar atento. Os propósitos de Deus se cumprem na nossa vida, mas o propósito maior se cumpre nele e não em nós mesmos. Então eu creio que Deus tem propósito para cada um. Eu realmente creio que cada um de vocês recebeu de Deus um propósito e que Deus está lá nas alturas olhando para nós e fazendo de tudo para que nós cumpramos os nossos propósitos. Mas não podemos ser nós mesmos aqueles que estão atrasando esses propósitos. Não podemos ser nós mesmos aqueles que estão retendo o propósito, porque estão em si mesmados, porque estão achando que o propósito tem uma finalidade apenas em mim. Não existe isso no reino de Deus, queridos. Não existe eu no reino de Deus. No reino de Deus existe nós. Não existe eu. Quarto e último ponto: determine sua direção e seja fiel. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Sabe, queridos, é muito comum a gente ver cristãos que estão paralisados porque eles têm que tomar uma decisão. E aí alguns fazem o seguinte, né? Tem alguns que eu conheço que fazem o seguinte: Deus, estou precisando tomar uma decisão, Deus. E aí eu quero fazer uma prova com o Senhor, tá bom? Quero fazer uma prova com Deus. Deus, é o seguinte, eu preciso decidir se eu vou fazer esse curso ou se eu não vou fazer esse curso. Então, Deus, se um passarinho aparecer e pousar num galho, é porque o Senhor está dizendo que eu vou fazer o curso. Se o passarinho pousar no chão, é porque o Senhor está dizendo que não é para fazer o curso. Misericórdia, viu, minha gente? Misericórdia. Essa pessoa está dizendo que o passarinho é mais inteligente do que ela, que o passarinho tem mais intimidade com Deus do que ela. Misericórdia. Ainda bem que aqui ninguém faz isso, graças a Deus. Você imagina uma coisa dessa? Deus te criou, te colocou no mundo para cuidar dessa terra, para guardar essa terra. Deus te criou no mundo, a única criatura feita à imagem e semelhança de Deus somos nós. E aí a gente delega para o passarinho decidir a nossa vida. Pelo amor de Deus. Ainda bem que ninguém faz isso. Pastor, e como é que eu faço para tomar uma decisão? Porque não é fácil tomar uma decisão. Não, mas a palavra fala sobre isso. O mesmo Tiago, capítulo 1, só que lá no versículo 5 fala sobre isso. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que dá generosamente. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, é instável em tudo que faz. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma de Deus. Eu lembro quando eu era criança, eu vinha passar férias aqui no Cariré, caçando preá e tejo. Eu ia caçar, nunca peguei nenhum não, mas caçar eu caçava, né? Caçar eu caçava. Então tinha determinados momentos que a gente olhava assim para o céu e dizia: eita rapaz, está perto da hora do almoço, né? O estômago começava logo a embrulhar, começava a dar fome e está na hora do almoço. Rapaz, bora terminar logo essa caçada aqui, vamos para casa. Se a gente chegar em casa tarde, a vovó vai ficar chateada. Então bora voltar. Só que às vezes a gente estava no meio do mato e não enxergava nada, não sabia para que lado estava a casa. E agora? O que é que a gente faz? Qual é o norte? Aí um de nós subia numa árvore, normalmente não era eu, né? Subia numa árvore e aí olhava, procurava o telhado da casa. Ah, pronto, está para aquele lado ali. Só que, claro, dizer está para aquele lado não queria dizer que a gente já chegou lá, né? Quem conhece mato, né, no sertão sabe que é cheio de galho, cheio de espinho, é sabiá para tudo quanto é lado. Então não dá para você traçar uma linha reta e dizer: pronto, vou traçar a linha reta e vou chegar lá. Não dá.
Então você sabe qual é o norte, você sabe em que direção está. E aí o que é que você faz? Você procura um caminho, né? Procura um caminho. Poxa, esse caminho tá dirigindo para lá, vou embora desse caminho. Aí chega lá na frente, eu estou esperando que esse caminho vá virar para cá. Se não virar, epa, vou ter que tomar uma decisão agora. Está destoando do lugar que eu quero ir. E aí vem de novo aquela pergunta: se eu cheguei no caminho e eu tenho que tomar uma decisão, cheguei numa bifurcação, tem um caminho que vai para a direita, tem outro que vai para a esquerda. Eu sei onde quero chegar, né? Nós sabemos onde nós queremos chegar. Nós queremos cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, não é isso? Não é o que nós queremos? Como é que a gente vai cumprir os propósitos de Deus na nossa vida? Vivendo na mais perfeita vontade de Deus, não é assim? Para viver na mais perfeita vontade de Deus, o que é que eu preciso? Transformar a minha mente. Eu estou fazendo aqui Romanos 12:2 ao contrário, né? Transforme a sua mente para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se eu quero experimentar a mais perfeita vontade de Deus, eu preciso transformar a minha mente. Como é que eu vou transformar a minha mente? Como é que eu vou tomar decisões corretas? Todas as vezes que eu tiver que tomar decisão, faz a pergunta: essa minha decisão vai glorificar a Deus? Qual desses caminhos aqui glorifica a Deus? Eu sei que Deus está para esse lado aqui. Eu vou pegar esse outro aqui? Não vou, que esse aqui não glorifica a Deus. Eu sei que Deus está para o lado de cá. Então eu vou pegar esse caminho, que esse caminho está se dirigindo para Deus. E aí chega lá na frente outra bifurcação. E aí novamente vem a pergunta: e agora, que decisão eu tomo? Eu vou tomar a decisão por minha conta, porque eu acho que esse caminho aqui é mais largo, né? Eu estou vendo aqui que esse caminho ele é mais aberto, tem muitas árvores, tem sombra. Mas esse outro caminho aqui, que não tem árvores, né? Esse caminho aqui que tem algumas árvores espinhentas, né? Eu vou pegar esse aqui. Eu sei que eu vou ter dificuldades nesse aqui, mas o que está dirigindo para Deus é esse aqui. E aí, que caminho eu vou tomar? Aquele sombreado, né? Aquele largo, mas que não se dirige a Deus, ou aquele estreito que se dirige a Deus? Porque muitas vezes, quando nós tomamos decisões, nós também temos uma forma equivocada de compreender quando nós tomamos a decisão correta. Porque às vezes a gente entende o seguinte: eu tenho que tomar uma decisão. Aí a pessoa vai tomar uma decisão, começa a vir dificuldade, começa a vir obstáculo. Aí a pessoa: ai meu Deus do céu, eu tomei a decisão errada. Se tivesse sido a decisão de Deus, eu não tinha nenhum obstáculo. Se tivesse sido a decisão de Deus, eu não teria nenhum sofrimento. E eu estou tendo sofrimento por causa dessa decisão que eu tomei. Aí sabe o que é que faz? Essa pessoa volta o caminho todinho e quer pegar o caminho que ele achou que era mais fácil. Aí vem Tiago capítulo 1 versículo 5, né? Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, peça porém com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida não pense que receberá coisa alguma do Senhor. Duvidou? Duvidou, voltou o caminho todinho e agora vai trilhar outro. Só que o caminho que ele tomou é o errado. Ele é largo, ele é amplo, mas é o caminho errado. Aquele caminho não vai fazer com que ele glorifique a Deus. Aquele caminho não vai fazer com que ele cumpra o propósito de Deus. Então, queridos, o sofrimento na sua caminhada não é indício de que você não está na mais perfeita vontade de Deus. Pelo contrário, pode ser a maior prova de que você está na mais perfeita vontade de Deus. Quando Jesus foi ao jardim, né, do Getsêmani, ele sabia qual era o propósito dele: salvar a humanidade. Mas para salvar a humanidade, ele ia ter que pegar um caminho sofrido. Ele abandonou esse caminho? Não. Ele enfrentou o sofrimento e ele cumpriu o propósito dele. O nosso paradigma, né, o nosso general, o nosso exemplo é Cristo. Então o sofrimento não é indício de que nós não estamos cumprindo a vontade de Deus. Pelo contrário, pode ser a maior prova de que nós estamos na mais perfeita vontade de Deus. Para finalizar, eu quero ler aqui um trecho do diário de um grande pregador chamado John Wesley. Tá bom? É um trecho do diário dele. Ele é reconhecido como um dos maiores pregadores do passado. Ele escreveu no diário dele aqui: domingo, 5 de maio pela manhã, preguei em Santana. Pediram-me para não voltar mais.
Domingo 5 de maio, à tarde, preguei em St. John. Os diáconos disseram: saia e fique fora. Domingo 12 de maio, pela manhã, preguei em St. Jude's. Também não posso mais voltar lá. Domingo 12 de maio, à tarde, preguei em St. George. Fui expulso novamente. Domingo 19 de maio, pela manhã, preguei em St. Mary. Os diáconos convocaram uma reunião especial e disseram que eu não poderia mais voltar lá. Domingo 19 de maio, à tarde, preguei na rua. Fui expulso da rua. Domingo 26 de maio, pela manhã, preguei num campo. Fui escorraçado do campo quando um touro foi solto durante os cultos. Misericórdia, né? Quanta dificuldade para pregar. Nem na rua o homem conseguiu pregar. Domingo 2 de junho, culto da tarde, preguei em um campo aberto e 10.000 pessoas foram ouvir. Sabe, queridos, da mesma forma que esse homem perseverou, porque creu que estava cumprindo os propósitos de Deus para a vida dele, assim também nós. Se você porventura estiver passando por algum sofrimento, alguma adversidade, algum obstáculo no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida, não desanime, não desanime. Se você está passando por obstáculos, é porque Deus quer te amadurecer. Se você está passando por obstáculos, é porque Deus quer realizar uma obra grande na sua vida, quer realizar uma obra maior na sua vida. Então agradeça a Deus se porventura estiver passando por tribulações. Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é amoroso. Tudo o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Disso você pode ter certeza. Amém?